Bem-vindos ao SA Podcast, o podcast onde você vai ver e ouvir conversas comigo, Sandro Alves, o empreendedor prateado. Esse é o episódio número 1 desse podcast e ele é muito especial. Nós vamos falar sobre economia e longevidade. E para falar sobre isso, eu tenho um convidado mais do que especial. Quero começar citando uma frase dele que vai deixar vocês reflexivos. As pessoas perdem anos inteiros de suas vidas por acharem que não podem perder minutos de tempos em tempos em reflexões, autoavaliação e planejamento de suas histórias. Quem disse isso é um grande amigo, professor e mentor. Ele é economista pela UFMG, PhD em economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, é casado com Rita Maia, também PhD, mas na área de microbiologia e formada em veterinária. Pai de 2 filhas, Ana Luísa e Maria Alice. Ele é analista de política econômica, já foi analista de política econômica da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, é professor de MBA de diversos programas no Brasil e fora do Brasil, consultor de empresas, professor associado da UFRPE. Ele é consultor, economista e palestrante. Adora produzir conteúdos informativos e originais para a internet. E eu o acompanho regularmente, toda semana ele produz os seus podcasts, as suas pílulas sobre economia, e eu estou lá seguindo ele e tirando várias dúvidas. Eu estou falando do meu querido amigo e professor Luiz Maia. Luiz, muito obrigado por ter aceitado. Seja bem-vindo. E é um grande prazer e uma grande honra estar começando o meu podcast com uma pessoa que eu admiro tanto, como amigo, como professor, mentor, sempre tirando minhas dúvidas. É um prazer enorme. Eu fico muito lisonjeado por esse convite, claro, estar aqui participando dessa empreitada que vai se iniciando. Como eu te conheço bem, Sandro, eu sei que vai ser uma jornada de muitos aprendizados, muito crescimento, e todos que puderem te acompanhar não vão se arrepender. Fico também agradecido pelas palavras elogiosas. Eu gosto muito de dialogar, né? A gente sempre aprendeu juntos, né? Então, essa possibilidade da gente trazer grandes temas e debater e colocar na rede mesmo para ter mais interação com o público, isso é muito legal. Faz bem para todos nós. Faz bem para todos nós. E eu gosto de fazer isso, a gente sempre conversou sobre isso. Eu gosto, também já fui professor. Acho que a gente nunca deixa de ser professor, né, Luiz? Eu acho que não. De um jeito ou de outro, cacuete, a gente nunca deixa de ser. E o episódio de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de 2 assuntos que se juntam e são muito importantes, e que parece que o mundo ainda não se atentou para ele da forma como deveria. A gente está falando de economia e longevidade. Luiz, esse fenômeno que nós estamos vivendo, do aumento da expectativa de vida em função da longevidade, ou seja, estamos vivendo mais, qual o tamanho do impacto disso, Luiz? É realmente importante, significativo para as economias? Não resta dúvida. Nós estamos falando aqui de uma das grandes transições do nosso tempo. Certo. É preciso sempre a gente lembrar, Sandro, que a gente já vive num ambiente de muitas mudanças, né? O que é bom e às vezes é um pouco estressante. As pessoas ficam inseguras, ansiosas. Esse é o mal do nosso tempo. A gente tem mudanças tecnológicas, a gente tem mudança climática, a gente tem um conjunto de transformações, sem falar ainda que nós estamos vivendo num período entre pandemias, né? Isso, guerras. A gente viveu uma pandemia muito forte há poucos anos atrás e as condições para uma próxima pandemia, infelizmente, estão aí, né? A gente não sabe até quando teremos esse período de calmaria. Então, diante de tantas mudanças, essa da mudança da longevidade, né, dos padrões demográficos mundiais, ela tem impacto em todos os aspectos da vida das pessoas, mas principalmente também na vida profissional. Então, a gente está adentrando num tempo em que as pessoas vão viver mais, as próprias ideias de papéis e identidades que as pessoas assumem ao longo da vida, elas também vão se deslocando, né? Então,
o que hoje faz uma pessoa aos 50 anos é muito semelhante ao que fazia uma pessoa lá no século passado aos 25 ou 30. Entendi. Então, a gente tem uma tendência a alongar esses nossos papéis e, obviamente, isso vai impactar positivamente uma parte das pessoas e talvez negativamente também para quem não se prepara para tantas mudanças. Esse que você falou é interessante. A gente vai alongar os nossos papéis. Ou seja, o que significa isso para você mais bem detalhado? Tá, então, vamos lá. No Brasil, principalmente, mas em outros lugares também, muita gente, até pouco tempo atrás, fazia expectativa de conseguir se aposentar ali ao final dos 50, 60 anos. No máximo. Né? Era natural que a pessoa, aos 50 anos, considerasse assim, bom, já venci minha batalha, comecei a trabalhar aos 20, Isso. 30 anos depois eu quero estar descansando. Vou aproveitar a vida. No entanto, não tem nada de muito prazeroso em a pessoa com plenas capacidades, com uma medicina que hoje nos permite nos cuidar e envelhecer com mais saúde, mais vigor, por muito mais tempo, uma pessoa aos 50, 55 anos voltar para dentro de casa e ficar assistindo televisão, sessão da tarde. Certo. Não faz o menor sentido, ela sequer vai se sentir realizada nessa suposta linha de chegada. Então, seja por causa desses novos papéis que a sociedade vai esperando de cada um de nós, e pela própria busca de propósito que cada um de nós podemos ter ao longo dessa vida, a gente consegue observar com muita recorrência as pessoas, por exemplo, tendo duas profissões. Concluindo uma jornada de 25, 30 anos com um determinado papel profissional e depois buscando uma segunda realização. Então, algumas vezes as pessoas vão buscar até a verdadeira vocação. É verdade. Né? Depois de ter passado por aquele desafio do vestibular, da faculdade, do primeiro emprego, aí ascender dentro da sua carreira, melhorar o seu salário, atingir ali o pico em algum cargo de liderança e tal, e de repente a pessoa está com 55 anos, 60 anos, já fez tudo isso. Acontece uma coisa interessante mesmo, isso aí é um ponto interessante, é meio que assim, poxa, até agora eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou fazer o que eu gostaria de ter feito. Exato. Ou vou fazer algo que eu realmente goste ou queira fazer. É a ideia do propósito. Exatamente. Você acha que vem mudando muito isso? Ou seja, né, pelo fato da gente ter longevidade, viver mais, e isso faz com que a gente prolongue os papéis. Ou seja, abre um espaço para a gente, por exemplo, começar a fazer empreendedorismo ou continuar trabalhando num sistema, num regime formal de trabalho, mais por propósito do que por necessidade, ou ainda a gente tem uma componente de necessidade muito grande, olhando para o lado da economia brasileira? No caso da economia brasileira, a gente sabe que muita gente vem sendo desempregada, né? A contragosto, né? Vem perdendo a sua posição, mas ainda tendo muito vigor, muita capacidade de contribuição. Certo. Então, existe de fato o empreendedorismo por necessidade, é uma realidade palpável no Brasil. E grande. Exatamente. Então, só para você pegar como exemplo, né, a gente tem uma população aí de 110 milhões de pessoas economicamente ativas que estão na idade de trabalhar, que têm, enfim, plenas condições físicas, mentais e tal. E nós temos 40 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. Então, tem um conjunto muito grande de brasileiros que estão em outras atividades. Ou autoempregados, ou buscando algum tipo de liderança dentro de empresas, né, gerando seus próprios negócios. Então, o que a gente observa é que há, de fato, esse fenômeno do empreendedorismo por necessidade. E ele é muito forte no Brasil. No entanto, como a gente estava falando, na medida que a população vai envelhecendo, uma pessoa hoje com 55 anos, sendo plena de saúde, de vigor, de clareza, de agilidade mental, não existe nenhuma razão por que ela não possa tentar novos papéis. E, nesse sentido, o empreendedorismo passa a ser uma possibilidade muito palpável, inclusive muito promissora. Isso. Porque a pessoa, aquele ponto da vida, ela já acumulou uma bagagem, uma experiência, um conjunto de habilidades que a gente chama de soft skills, né? De habilidades sociais, de relacionamento, que vem com o tempo, né? De comunicação, de diálogo, de amadurecimento na análise de um problema.
Então, é natural que isso aconteça depois de 20, 30 anos de experiência. Certo. Tem até uma palestrante muito interessante que fala sobre esses assuntos, que ela fala assim, a gente está acostumado a associar a agilidade e a inovação e a criatividade de empresas com pessoas jovens, mas a gente não se dá conta de que muitas vezes essas empresas são criativas e são ágeis a despeito de ter tanta gente jovem. Entendi. E não por causa disso. Entendi. Né? Porque também É. com a juventude vem uma certa imaturidade, vem uma certa ingenuidade, uma impulsividade e tal. Então, essas empresas que a gente admira, né, de saírem do 1000 ao 1.000.000 em poucos meses ou anos e tal, elas, na verdade, superam a impulsividade, a imaturidade e tal. E para uma pessoa mais experiente, que já teve diferentes papéis e uma carreira já praticamente vencida, essa pessoa traz essas habilidades de comunicação, de análise. E o mercado, a gente sabe que ele é bastante rápido em se adaptar para isso. Então, cada vez mais, essas ideias já vão ficando difundidas, principalmente na elite de um país como o Brasil. Uhum. Então, inicialmente, as pessoas que já têm alguma posse, já têm alguma propriedade, elas entendem que a partir ali dos 50, 55 anos é como se fosse uma nova janela que se abre. É verdade. Eu me sinto assim, eu tenho 53. Exato. Eu tive filho jovem, aos 29 eu já tinha 2 filhos. Hoje um tem 27, o outro tem 25, já se formaram, estão cuidando da vidinha deles. Ainda a gente está sempre de olho, né? Claro. Tem um período, mas já começam a andar sozinho e isso abre o que você falou, de janelas de possibilidades. Eu olhei para a minha vida assim, falei, epa, e agora, né? Terminei o meu principal papel, não, que eu acho que nunca acaba, mas formei os meninos e vou fazer o que agora? Tenho mais tempo. Aí voltei para a internet, que eu tinha parado nesse período de 2019 a 2022 por conta da pandemia. E aí voltei com tudo com essa ideia do empreendedorismo prateado, ou seja, fomentar né, e apoiar o empreendedorismo nessa faixa da população de pessoas com 50 anos ou mais. Você trouxe um número aqui que me chama muita atenção. São 110 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, isso significa pessoas com capacidade ou em idade de trabalhar, mas nós temos 40 milhões de pessoas CLT, carteira assinada. Com carteira assinada. Não significa que o restante aqui está sem fazer nada, estão em outras atividades. Exatamente. Ou seja, ainda temos muita informalidade no Brasil? Uma enorme informalidade, e isso também é característica de uma certa forma de empreendedorismo, só que é um empreendedorismo um pouco mais precário. Isso. Então, no Brasil, muitas vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente corre risco de ser mal interpretado, como se a gente estivesse achando bom que as pessoas muitas vezes trabalhem em funções ou em negócios muito pouco produtivos, usando tecnologia muito atrasada, ainda que empreguem mais pessoas aqui e ali, mas aquilo acaba condenando não só a pessoa, o seu negócio, mas as pessoas que estão no entorno a viverem numa espécie de uma antessala do que elas poderiam fazer. Entendi. Então pega assim, só por exemplo, o que a gente costuma chamar de agricultura familiar, né? Certo. São os pequenos produtores, muitas vezes são cinturões de produção de alimentos que estão ali no entorno das grandes cidades e que têm um papel fundamental para a nossa economia, diga-se de passagem. Uma grande parte dessas pessoas, ainda que contem com financiamento público ou subsidiado por bancos públicos e tudo mais, uma boa parte dessas produções alcançam um nível tecnológico muito baixo. Elas poderiam ter maior escala, poderiam usar melhores tecnologias e, inclusive, ter muito melhores resultados financeiros. Isso. Então, a gente precisa entender que desses 60, 70 milhões de pessoas, em que a gente exclua ali talvez 8 milhões de pessoas que ainda são desempregadas no Brasil, né, que é um número muito grande, né, se você pensar 8 milhões de pessoas desempregadas, procurando uma função e não conseguindo. Certo. Tá. Ainda que a gente exclua essa pequena parte, mas a gente tem um conjunto muito grande de pessoas que ou estão em negócios pouco produtivos, usando tecnologia ultrapassada e fazendo ali das tripas coração para pagar as contas no final do mês. Exatamente. Né? Então, é preciso a gente pensar o empreendedorismo, inclusive por esse lado social, de uma maior emancipação, de uma maior independência, inclusive do Estado. Né? Então, a pauta do empreendedorismo ela vai
do ponto de vista de brilhar os nossos olhos, de as pessoas alcançarem os seus potenciais, né? Manifestarem todos os seus talentos, mas vai também de uma questão social. E tão interessante quanto isso, Sandro, é a gente falar que algumas vezes a gente pensa nesse empreendedorismo prateado sob a ótica de quem vai prestar serviço para essa população. Mas a gente está falando também de uma população que vai prestar serviço para si mesma. Exatamente. Então, a gente está falando de pessoas que vivem entre os 50 e os 70 anos e que vão prestar serviços para pessoas de 50 e 70 anos. É de si para si, né? É de si para si. É um mesmo grupo, não é apenas um enorme potencial comercial para qualquer empresa do sistema econômico, mas também é de pessoas que vão entender como ninguém aquelas realidades. Exatamente, né? Exatamente. Então você começa a causar impactos de diversas formas. Você começa a dar longevidade, resiliência financeira para essas pessoas, longevidade profissional, ou seja, ativa e relevante no mercado há mais tempo, e essas pessoas começam a causar impactos nos mercados em que elas atuam, porque elas começam a desenvolver soluções para problemas que o mercado tem. E esse problema pode vir diretamente do próprio público que ele faz parte, claro, prateado, ou um outro público qualquer. Perfeitamente. Essa é a ideia, porque ele combina a capacidade com a oportunidade. Exatamente. Ele chegou àquele ponto da carreira em que ele já tem uma série de ferramentas profissionais que ainda estão plenamente válidas. Não tem nada de ultrapassado na capacidade de comunicação, na análise de problemas, na capacidade de ter foco nas suas iniciativas. Tudo isso são habilidades que essas pessoas desenvolveram ao longo de 30 anos de carreira e elas não perderam. Isso. Aos 50, 55 anos, elas estão no auge das suas capacidades. Então vem a capacidade com a oportunidade. Isso. Você, como analista de política pública, voltando para essa questão aqui dos 60, 70 milhões que estão fora da CLT, a preocupação do empreendedorismo, da informalidade, ou seja, não é comer o imposto desse pessoal. O informal, normalmente, o informal não paga imposto. Mas não pagando imposto, deixa de não só contribuir, mas também de receber uma série de benefícios que deveriam vir né, desse pagamento dos impostos. Do ponto de vista de política pública, Luiz, olhando para isso, onde está o maior gargalo para essa situação mudar? Os dois grandes gargalos, né, em termos de política pública, que vão muitas vezes bater em segunda instância, digamos assim, naquilo que muitos economistas chamam a atenção, que é a questão da produtividade. Mas a produtividade, não existe um Ministério da Produtividade, não existe um Programa Nacional de Produtividade. Desculpe. Como é que você promove uma população mais produtiva, mais capaz? A gente faz isso através de educação e saúde, principalmente. Né? Por quê? Porque a gente tem hoje uma população que tem serviços de saúde muito precários e cada vez mais depende do Sistema Único de Saúde, que é um sistema importantíssimo, muito heterogêneo. Então, o Sistema Único de Saúde que acontece lá perto da nossa cidade, Belo Horizonte, é muito diferente daquele que acontece numa cidade pequena do interior do Maranhão. Certo. Né? São dois sistemas únicos de saúde muito distintos. Né? Mas ele é muito heterogêneo, atende uma população muito grande e, em média, né? Se você tirar a média nacional, você vai ver que ele atende muito mal. Então, uma pessoa hoje que está com algum sintoma de uma doença grave, ela precisa fazer um exame, frequentemente ela espera 3, 5 meses para fazer um exame. Quando ela vai realmente realizar o exame, confirmado uma enfermidade, aquela enfermidade já está avançada. Certo. Então, isso inclusive gera custo. É antieconômico. É antieconômico. Né? Porque você depois vai gastar muito mais dinheiro para combater aquela enfermidade. Muitas vezes a pessoa pode chegar a ter sequelas. Isso. Se não, Deus livre, até morrer. É ruim para ela, é ruim para quem está com ela, é ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. E existem estudos bem claros dentro da economia mostrando que a qualidade do sistema de saúde, o seu acesso, está diretamente relacionado à produtividade das pessoas. Então, se você fazer um levantamento de 180 países e correlacionar
a qualidade do atendimento de saúde com o grau de produtividade, obviamente você vai ter que controlar para uma série de outras variáveis. Certo. Mas você encontra um resultado significativamente palpável. Ou seja, quanto melhor a qualidade de saúde, a qualidade de vida e saúde, maior a produtividade. O que deveria ser óbvio, né? Mas muitas vezes você precisa realmente vasculhar os números para demonstrar. E o segundo ponto é o sistema educacional. Certo. Então, o nosso sistema educacional, ele já conta com um investimento bastante significativo, né? O Brasil aloca de recursos públicos e privados. Não é quantidade. Não é quantidade de dinheiro. É o melhor emprego desses recursos, né? Então, o nosso problema educacional hoje é a qualidade da educação. Entendi. Hoje, a educação já é acessível a 98% da nossa população. Nós temos uma população educada, digamos assim. Podemos educada, dizer mas isso? mal educada. Entendi. Infelizmente. Aí e talvez não com um modelo educacional que favoreça, que promova essa independência, esse protagonismo que o empreendedorismo exige e que, inclusive, vai rebater no grau de produtividade dessa economia. Deixa eu dar um exemplo, Sandro. Eu gosto dessa palavra, protagonismo. Pois é, eu tenho esse exemplo, Sandro, que, assim, às vezes machuca o meu coração de pensar, tá? A gente está aqui falando, há algumas semanas atrás, a gente teve lá aquele grande Enem dos concursos, né? O grande concurso nacional. 2 milhões de pessoas inscritos, 1 milhão e tantas de pessoas compareceram para fazer provas, todo mundo com a expectativa de entrar para alguma função pública. Certo. Se você parar e pensar, realmente olhar o que isso significa para um país como o nosso, isso é um sinal muito preocupante, muito preocupante. Há alguma coisa de muito errado num país em que algumas das pessoas mais brilhantes, mais capazes, têm como pretensão de vida entrar para uma função pública para receber um salário muito maior do que a média e possivelmente, muitas vezes, com a expectativa de trabalhar pouco. E ter garantia de... de estabilidade, risco zero, salário alto, alto poder de barganha na hora que fizer uma greve, na hora que fizer uma parada. Então, um cargo de procurador, um cargo de auditor fiscal é desejado por algumas dos jovens mais brilhantes que a gente tem. E isso é ruim de todo lado, porque primeiro você está deslocando talentos para um setor da economia que, infelizmente, ainda é muito mal organizado e que produz pouco. E não é isso. A função não é produtiva. Em que pese, muitas vezes, o setor público ser injustamente acusado de muitos problemas do país, porque existem boas agências públicas, existem pessoas muito produtivas dentro do setor público. Eu, como testemunha, já fui servidor do Ministério da Fazenda lá atrás por um período curto, atuo como professor de uma universidade pública, eu posso dizer com muita clareza que existe algo de injusto na maneira como a gente classifica e cria esse estereótipo. Né? Cria esse estereótipo do serviço público. Mas, como um sistema produtivo, a parte do setor privado e a parte do setor público no Brasil, existe um descompasso enorme de produtividade. Claro. Então, as pessoas que estão sendo deslocadas para o setor público, elas vão participar de um ambiente em que elas entregam um pouco para a sociedade, comparativamente àquelas que vão para uma empresa privada. Certo. Então, é muito comum você ver um servidor público frustrado, dizendo assim, eu queria ter, essa altura da vida, feito isso, feito aquilo outro, e aqui na agência onde eu estou, muitas vezes não me deixam fazer, não tem recurso, e você fica ali estagnado, tendo que repetir. Frustrado. Ou seja, toda aquela capacidade que foi construída ao longo de anos de estudo, às vezes até com um doutorado, um PhD fora do Brasil, ele se perde nesse ambiente de baixa produtividade. Justamente, por falta de recurso, por qualidade da organização, diversas. Por várias complexidades que tem ali. Agora, por outro lado também, ao ter esse deslocamento de pessoas em busca do sonho do emprego público bem remunerado e com segurança total, estável, existe também a ideia de que você desloca para dentro do serviço público pessoas que não têm o espírito de servir ao público. Exatamente. O que é um segundo problema, né? Porque aí vai para dentro do serviço público alguém que não tem no seu propósito de vida a ideia de transformar o país, a ideia de fazer diferença, a ideia de tocar os destinos, as trajetórias de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de exclusão social e tudo mais. Então, você perde dos dois lados. Você deixa de ter aqui no setor privado algumas das mentes mais brilhantes
que a gente tem no país, e, por outro lado, a gente coloca aqui no setor público pessoas que não têm o propósito de servir ao público. Uhum. Ô Luiz, isso é um grande círculo vicioso, né? Porque para você conseguir atrair esse pessoal, a gente teria que ser mais produtivo para precisar ainda mais de pessoas competentes e bem formadas, e você criar um círculo virtuoso ao invés de um círculo vicioso, que parece que nós entramos e está difícil de sair. Essa palavra produtividade é muito usada. A gente ouve falar disso o tempo todo, em todo canto. Vários podcasts sobre economia e finanças, sobre investimentos, falam sobre a nossa baixa produtividade. Uhum. Mas ela é uma palavra, muitas vezes, meio assim, etérea, né? Genérica. E o que vem a ser essa tal de produtividade, propriamente dito? E como é que é possível medir? Porque se eu falo que eu sou baixo, é uma medida relativa, não é absoluta. É baixo em relação a outro país. Claro. Portanto, se eu consigo dizer que eu tenho maior ou menor produtividade que o país A ou B, é provável que nós exista uma medida mais ou menos igual sobre a produtividade de um país. O que é e como se mede isso? Tá, ótimo. Então vamos primeiro tratar da mensuração, que depois a gente vai explorar alguns elementos que podem ajudar a explicar essa diferença nos números, tá? Então, se você comparar um trabalhador brasileiro médio com um trabalhador brasileiro um trabalhador americano, você vai ver que, em termos de produção por hora trabalhada, a produção de um americano é de 3 a 4 vezes maior do que a de um brasileiro. Aí você fala assim, mas o que há? Será que o brasileiro a produção, desculpa te interromper, você fala a produção é 3 a 4 vezes. Significa o seguinte, rasteiramente falando, se a gente estiver numa mesma linha de produção, ele consegue produzir 3 a 4 vezes mais produtos do que eu aqui no Brasil. Exato. Mas vamos só qualificar essa ideia de a mesma linha de produção, porque uma boa parte da explicação vai daí. Certo. É que um trabalhador americano dispõe de um conjunto de equipamentos, de capital físico e tecnologias que o auxiliam. Certo. Então, a minha pergunta aqui é provocando... Equipamento máquina mesmo, exatamente. Tecnologia. A minha provocação que eu ia fazendo era dizer assim, mas espera aí, será que há alguma coisa de errado com o brasileiro? Será que há algum tipo de deficiência cognitiva ou insuficiência criativa? É algo que está intrínseco ou, pior ainda, é algo cultural brasileiro? E a resposta é não. Se você toma, e a gente vê isso toda hora, né, Sandro? Você que viaja para muitos países do mundo, você vê os brasileiros lá fora tão produtivos, ou às vezes mais, do que um americano, do que um alemão, do que um... A pessoa não tem nada que, de alguma forma, intrinsecamente a proíba. Ela vive num ambiente em que a produtividade é mais baixa. E aí, então, o ponto é assim, uma das grandes explicações por que um americano consegue gerar numa hora de trabalho 3 a 4 vezes mais do que um brasileiro consegue, a primeira explicação mais óbvia é o ferramental, o instrumental, o capital tecnológico que ela dispõe. Certo. Mas essa daí não explica toda a diferença. Uma outra diferença vem de um conjunto de arranjos de uma sociedade que passa pela forma como os contratos são estabelecidos, a forma como os contratos são cumpridos. E que aqui no Brasil a gente tem, por uma série de razões, a gente tem uma enorme tolerância com o descumprimento de contratos, com contratos que são muito incompletos, que não contemplam todos os cenários ali daquele arranjo. Então, o que acontece, e que a gente às vezes duramente acaba percebendo, é que a produtividade, tão falada, né, esse nome, ele não é um fenômeno pessoal, individual. Ele é um contexto, é um fenômeno coletivo. Certo. Então, a pessoa mais capaz e produtiva sai lá dos Estados Unidos, vem para cá, para o Brasil, ela pode até conseguir fazer mais do que a média do que está se fazendo aqui no Brasil, mas ela não vai conseguir ser tão produtiva quanto ela está lá. Entendi. O ambiente, portanto... O ambiente não ajuda, o conjunto de ferramentais não é o mesmo, o conjunto de interações e arranjos não funciona da mesma forma. E isso é relativamente óbvio. Parece que eu estou falando de algo muito abstrato, mas pensa bem,
Quantas vezes que a gente não está lá nas nossas empresas ou nas nossas organizações e um colega de trabalho chega com 2 horas de atraso. Você fala assim, meu amigo, mas espera aí. Marcou reunião para as 10, chega às 10h30. Ele vira e fala assim, o trânsito é absolutamente imprevisível. Eu saí 1 hora antes da minha casa e teve um acidente. E acabou. Então, assim, um dia falta luz, outro dia falta água, outro dia falta internet, outro dia... Então, aqui no Brasil, a gente acabou mais ou menos normalizando, tornando típico, tornando cotidiano as desculpas pelas quais a gente não faz tudo aquilo que eventualmente a gente contratou. Entendi. E essa é uma tolerância que acaba que precisa ser feita, porque o conjunto de condições para uma atuação profissional muitas vezes não está dado. Não, é verdade, né? Então, é verdade. Isso acaba frustrando muita gente. Justamente. E sem falar que uma grande parte da nossa população gasta 2 horas de deslocamento para chegar no local de trabalho e 2 horas para voltar para sua residência. Luiz, eu tenho 52 colaboradores. Uhum. Todas elas, a maioria mulher, Uhum. porque a gente tem uma clínica especializada em depilação. Uhum. Quem faz a depilação, o design de sobrancelha, são todas mulheres. Uhum. Elas dizem pra gente o seguinte, eu não me canso aqui no meu trabalho. Uhum. Eu me canso com o deslocamento da minha casa para cá e daqui para o trabalho. Então você vê uma pessoa de 1h30 a 2 horas para chegar no trabalho e mais 1h30, são 3, 4 horas por dia, ninguém aguenta. Eu converso isso com as pessoas, falei, fulano, imagina se a sua funcionária ou o seu funcionário conseguisse sair da sua casa, da casa dele com segurança e no máximo com conforto, sem risco de ser molestado, assaltado durante o trajeto, no máximo, chegasse no trabalho e voltasse do trabalho para casa com 45 minutos. Eu te garanto que essa pessoa viveria melhor, teria mais qualidade de vida, faltaria menos por problemas de saúde e produziria melhor. Com certeza. Então, esse é um elemento palpável da produtividade. Você fala assim, então essa pessoa chega no trabalho e está fazendo corpo mole? Ela não quer trabalhar? Não, ela quer trabalhar. Ela Mas tem uma série de circunstâncias. Mas ela tem que brigar para trabalhar. Ela tem que brigar para trabalhar. A gente percebe isso e realmente, você fala, poxa, falta investimento de infraestrutura, falta investimento em bons acessos para que a gente consiga dar a melhor qualidade de vida. Todo mundo perde com isso. Exato. Todo mundo perde com isso, sem exceção. Então, nós não estamos falando aqui, vou aumentar a produtividade. Não adianta eu só simplesmente aumentar a quantidade de máquina, melhorar o maquinário, encher a minha empresa de computadores altamente poderosos, que isso pode não afetar em quase nada. O investimento pode não ser, não dar retorno suficiente. Justamente. Porque existe uma série de condições estruturais que não contribuem para aquela produtividade subir de verdade. Assim, vamos ser bem cuidadosos aqui. É claro que se você adotar novas tecnologias mais modernas, se você tiver o seu próprio gerador de energia elétrica para evitar interrupções na rede, se você se resguardar de todas as redundâncias para manter a sua organização funcionando de uma maneira mais ágil, mais estável, ainda assim você vai sofrer com esses problemas que estão sistêmicos, que estão no contexto onde você está inserido, onde as pessoas vivem, onde as pessoas se alimentam, onde muitas vezes que as pessoas estão expostas à violência e tudo mais. Então, essa é uma realidade do contexto onde você está. E muitas vezes, Sandro, a gente fica frustrado ou cria expectativas sobre uma outra pessoa que são injustas, porque a gente continua associando a ideia de que produtividade decorre majoritariamente de um desejo pessoal ou de um esforço pessoal. É aí que eu ia perguntar. Aí eu entro com o seguinte, Luiz. É justo a gente falar em meritocracia num país como o nosso? Não, essa discussão, ela, claro, é provocativa do ponto de vista conceitual, né? Existem correntes ideológicas mais adeptas de uma ideia dessa de que as pessoas devem receber conforme os seus talentos, o seu esforço e tal. Mas a pesquisa econômica já deu um prêmio Nobel para um sujeito chamado James Heckman
que demonstrou cabalmente as consequências de você ter um início de vida complicado. Tá. Então, e o que é o início de vida complicado? Pois é, fazendo estudos com 40 anos, 2.000, 5.000 famílias, acompanhando cada detalhe dos aspectos da evolução profissional, educacional, número de filhos, saúde e tal, de um verdadeiro mapa de milhares de pessoas ao longo de 40 anos, esses caras foram capazes de demonstrar que nos primeiros 1.000 dias de vida, então ali entre 3, 4 anos de vida, a pessoa está exposta, por exemplo, a um ambiente violento, aquele fenômeno tem sobre o desenvolvimento mental da criança um impacto semelhante a uma de toxicidade. Poxa. Como se ela tivesse exposto. Ou seja, é significativo. Aquilo não só é significativo, como é duradouro. Não quer dizer que uma pessoa que nasceu numa comunidade complicada, de bala perdida, tiroteio, essas coisas, não quer dizer que ela não vai ser capaz. Mas ela muito larga provável, com muita desvantagem. É muito provável que ao longo de toda a sua vida, e ao final, quando ela atingir o seu ápice, ela vai estar entre 30% e 40% abaixo do que ela poderia ter sido. Isso é provado? Isso é estatisticamente demonstrado. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso? Esse sujeito chamado James Heckman, ele fez toda a análise de uma massa de dados muito grande e ele, obviamente, teve um conjunto de explicações, né, e de controles para estabelecer essas relações. Certo. Então, foi um cara realmente muito engenhoso, se dedicou durante muito tempo a essa pesquisa, e isso, de alguma forma, confirma o que muita gente imagina. Né? Mas, principalmente, chama a atenção para o fato de que o ponto de partida, né, o período da gravidez, da gestação, obviamente, e dos primeiros anos de vida, tem um enorme impacto sobre a capacidade das pessoas. Claro. Eu preciso ser muito claro nisso aqui, Sandro. Não quer dizer que uma pessoa que saiu de um ambiente complicado não possa alcançar o topo ou ter muito sucesso. Não é isso que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do fato de que, na média, essa pessoa tende a alcançar 30%, 35% a menos do que ela mesma alcançaria. Uhum. Então, o impacto não só é significativo, como ele é duradouro e cumulativo. E a importância de um estudo como esse, de novo, é o impacto econômico que isso gera para a pessoa e para o país. Porque Exato. Se você tem um contingente enorme de pessoas que larga em desvantagem e chega no ápice a 30%, 40% daquilo que poderia ser, nós estamos falando em muito menos produtividade, muito menos geração de riqueza e, portanto, dificuldades econômicas ou crescimentos econômicos bem abaixo do que a gente poderia ter. Exato. E agora, com que frequência você escuta as nossas elites políticas, econômicas, associando creche e conselho tutelar a uma economia mais produtiva? É muito raro. É muito raro que as pessoas identifiquem a natureza da desigualdade no Brasil. A desigualdade é um fenômeno muito complexo, obviamente tem vários aspectos associados à nossa herança colonial, à discriminação que tem no mercado de trabalho, à regulação que a gente tem sobre gênero, né? Embora o Brasil não seja um país que tenha das piores legislações em termos de gênero, de reconhecer o papel da mulher, né, como mães e tudo, o Brasil não está no pior do espectro que se vê aí no mundo afora. Mas, de toda forma, a gente vê que ainda há muito o que fazer nesse sentido, de entender a exclusão social e a desigualdade como sendo também uma desvantagem econômica. Isso, eu vejo isso claramente. E você acha que a gente aqui no Brasil caminha ou está criando condições para melhorar essa situação de desigualdade? Você olha isso com pessimismo ou com otimismo? Você, como me conhece, sabe que eu sou um eterno otimista. Né? Eu tenho a minha esperança é uma convicção. Uhum. Então, agora, o que eu observo com bastante honestidade, Sandro, é que a velocidade com que o Brasil muda é dolorosa. É verdade. A gente não está sem... Não é que a gente não muda, muda muito lento. A gente avança. Então, se comparar o que eu vivi na minha infância, há 40 anos atrás, é bem claro que a gente vê um país que evoluiu.
que alcançou novos patamares de vários tipos de serviços. Só que a evolução, de novo, é relativa, né? E ela é muito lenta. Não só ela é relativa, né? Outros países avançaram muito mais, mas ela é dolorosamente lenta porque a gente sabe que existem vítimas, né? Nessa perda de dinamismo. Né? Vai ficando gente para trás. Claro. E menos gente consumindo. E menos gente gerando riqueza, todo mundo, de novo, perde com isso. E aí começam os problemas. Você tem que andar de carro blindado, você tem que ter segurança se você for uma pessoa conhecida ou com muitas posses, e aí vai. Uma pergunta, já que a gente está falando de economia e longevidade, como que esses problemas que a gente está falando da largada e digamos, da questão do mérito, produtividade, a largada, como é que isso afeta a longevidade no país? Tem alguma correlação? A gente poderia ser mais longevo se tivesse menos desigualdade? Não, certamente tem. Eu não sou um demógrafo, né? Eu não sou um estudioso dessas áreas, mas existem alguns economistas que migraram para esse estudo de demografia, sociedade, condições sociais de desenvolvimento. Em particular, um economista famoso no Brasil chamado Marcelo Neri, na Fundação Getúlio Vargas, ele começou a desenvolver. Ele ganhou até uma notoriedade maior, alguns anos atrás, quando, durante lá o segundo mandato do Lula, lá em 2008, ele detectou que, depois de muitos anos, a classe média no Brasil tinha voltado a ser mais de metade da população. Então, se a gente fizesse uma análise, um panorama dos últimos 60, 70 anos, a gente viu, no final dos anos 70 e nos anos 80, a classe média no Brasil foi encolhida. Encolhida por quê? Porque as classes mais pobres estavam crescendo muito rapidamente. Quando você fala em classe média, você está falando em extrato de renda. Extrato de renda, principalmente. Então, a população brasileira foi empobrecida. Certo. Ao final dos anos 70 e principalmente ao longo dos anos 80. Ou seja, mais gente foi para a base da pirâmide, menos gente no meio. Exatamente. Então, a nossa classe média deixou de ser pelo menos 50% da população. E em 2008, né, se você acumular os bons resultados do Plano Real, o primeiro mandato do governo Lula, que foi muito responsável fiscalmente e, ao mesmo tempo, deu continuidade e ampliou programas sociais, então a gente tem ali uma espécie de um período de ouro. Sim. E que a classe média no Brasil voltou a ser mais do que 50% da população. Nessa época, Marcelo Neri, um economista, ficou especialmente notório, mais famoso, por ter identificado essa trajetória. Mas, voltando à questão, né, se você dizer assim, ações de combate à desigualdade, à exclusão social, elas têm impacto também sobre a economia? Bom, essa é um fenômeno que a gente tem estudado. Certo. Então, a gente sabe que um programa como o Bolsa Família hoje, ele é considerado indiscutível, independente da sua corrente ideológica, de você estar nesse ou naquele partido, ou nessa ou aquela. Você entende que é um programa que é bem focado, que atinge uma faixa da população e que, inclusive, os estudos indicam que 95%, 97% dos recursos do Bolsa Família são usados em alimentos. Então, você está injetando ali uma certa condição para que as pessoas vivam de forma minimamente digna, que é a alimentação, né? Se uma pessoa passa fome, ela não tem como trabalhar. Ela pode ter que trabalhar e fazer. Pode até roubar para comer. Exatamente. Então, o impacto, além da injustiça social da qual a gente está falando, o impacto econômico é óbvio. Né? E é interessante uma coisa, antes de entrar numa pergunta importante que junta essas peças, é o seguinte, muitas vezes as pessoas olham essa questão do Bolsa Família ou de investimentos do governo como se isso caísse num buraco negro e ali ficasse. Mas a dinâmica é muito maior do que isso. Você injeta o dinheiro, podemos discutir várias coisas sobre isso, mas nesse aspecto em específico, injeta o dinheiro, essas pessoas recebem o dinheiro e esse dinheiro passa a circular na economia. Ou seja, é uma forma, é aquilo que a gente sempre conversa e você me explica muito, que é o retorno, ou seja, é o papel do Estado na redistribuição de riqueza. Exato. Ela colhe no formato de impostos e através de programas sociais ou de investimentos em projetos de infraestrutura,
esse dinheiro é redistribuído na economia. Justamente. Certo? Agora, assim, o grande desafio é justamente aí, porque no atual estágio de exclusão social que a gente tem, ninguém concebe suspender esse suporte. Isso. Tá? No entanto, a última coisa que você quer é criar uma população de dependentes. Então, aquela ideia da porta de saída de programas sociais, ela não é discutida o suficiente. Certo. Por mais que a gente observe, como você citou bem aí, né, a dinâmica econômica gerada a partir, por exemplo, de um aumento no Bolsa Família. Recentemente a gente teve aquele grande salto, né? O Bolsa Família estava em 200, ele foi lá para 600 e tal. Os economistas foram correndo mensurar o impacto disso, principalmente em cidades pequenas e médias, em que aquela injeção de recursos significava um aumento, sei lá, de 30%, 40% na renda de uma cidade. Poxa, então, é significativo demais. É muito significativo, mas a despeito dessa visão, digamos assim, dinâmica da economia, entender que aquele dinheiro volta a circular, a gente muitas vezes não compreende essa ideia de estar criando uma população que está confortável com o suporte do Estado. E não procura evoluir. Não tem incentivo para evoluir. Eu até entendo que ninguém quer ficar apenas com o Bolsa Família. Ninguém se considera rico ou no auge da sua vida por estar recebendo um benefício social. Certo. Mas a gente precisa oferecer a essas pessoas o próximo degrau. Esse é um degrau mínimo que ninguém discute tirar. Certo. Mas é preciso oferecer os outros degraus. Está difícil ir para esse segundo degrau, né? E esse é aquele que precisa a gente discutir empreendedorismo promovido. Certo. Nós sabemos que temos aí um SEBRAE, que é uma instituição séria, com trabalhos, com trabalhos extraordinários, né? Ao longo dos últimos, sei lá, 60 anos. Eles fazem um trabalho incrível. Mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa redesenhar o nosso sistema educacional para que as pessoas sejam capazes de lidar com a ideia de empreendedorismo dentro do segundo grau. Na sua formação média, elas precisam ter elementos mínimos de gestão de negócios, de gestão de tempo, de gestão de carreiras. Certo. Né? Então, a ideia é que a gente precisa construir uma maneira em que a gente não tem o efeito de retirada de autonomia de uma política pública. Então, assim, o que há de mais avançado hoje, em termos de estudos econômicos e focados em políticas públicas, está na ideia de que uma política pública, uma vez implementada, ela precisa cuidar do bem-estar, ela precisa ter clareza, transparência dos seus propósitos, dos seus meios empregados, e que ela não pode suspender a autonomia, seja pessoal, seja de grupos, seja da sociedade como um todo. Então, se eu te faço um determinado benefício, eu, Estado, e vejo você, Sandro, precisando de um certo suporte, vou te dar uma bolsa, alguma coisa. Se ao te dar esse suporte, eu te transformar numa pessoa dependente desse suporte... O que seria sem autonomia? Sem autonomia, eu estou te tirando um benefício, eu estou te tirando uma vantagem. Entendi. Então, a política pública precisa Através do benefício, você tira a vantagem. Por mais que alguns benefícios sejam inquestionáveis, como eu dei o exemplo aqui do Bolsa Família, a gente precisa ter o cuidado para que o Estado não seja promotor dessa perda de autonomia. E o protagonismo é a válvula de escape, é o caminho que a gente precisa entender. Então, quando eu escuto pessoas que estão no governo falando de empreendedorismo, eu fico mais esperançoso. Entendi. Porque ninguém deve pensar... ninguém deve deixar de pensar, que a política pública, o gasto público é essencial, mas ele incide, né? Ele chega num ambiente extremamente complexo. E que aí ele precisa ser pensado de forma inteligente, moderna, para que ele tenha o máximo de resultado possível. E você está falando muito aí dessa questão da autonomia, bem-estar, clareza e autonomia, né? Então, você trouxe o assunto da educação, da saúde, e a gente percebe muito claramente essas pessoas que recebem o Bolsa Família, acho que invariavelmente tem um nível educacional bem abaixo do que deveria ter naquele momento de vida, e isso acaba impactando todo o processo de desenvolvimento econômico dela e do país inteiro. A gente tira a autonomia dessa pessoa
você fala da questão da importância do empreendedorismo. Uhum. E como é que, do ponto de vista você como economista, olhando para a educação e juntando com o fenômeno o fenômeno empreendedorismo, o que deveria, especificamente, na sua visão, estar dentro da escola e não está? Para a gente falar o seguinte, poxa, nós estamos oferecendo educação empreendedora para essas pessoas desde cedo. O que é essa educação? Porque ela é muito ampla também. O que é essa educação empreendedora? Pois é. Deixa eu comentar que nas melhores escolas do Brasil hoje, isso já acontece. Mas é uma parcela muito pequena. Mas é só para dizer assim, nós não estamos falando de uma coisa, né, que vai revolucionar a educação. Isso, nós estamos falando de soluções que já existem, tá? Então, as pessoas que hoje estudam nas melhores escolas, elas utilizam material didático que frequentemente é contextualizado, que não te ensina apenas um triângulo de Pitágoras a calcular o valor da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos, não termina ali a geometria. Ele coloca ali e fala assim, bom, aqui tem um construtor, ele vai construir um prédio assim, assim, assado, ele precisa calcular tal dimensão. Então, a escola contextualizada, ela vai não só nos tornar um pouco mais conscientes do ambiente social que a gente vive, né? Certo. Mas também vai nos colocar um pouco mais conscientes dos desafios técnicos que um profissional precisa resolver. A aplicabilidade daqueles conceitos. Tá. Isso acontece nas melhores escolas. Certo. Ao mesmo tempo, além de ensinar português, matemática, frequentemente você tem ali projetos que vão ensinar os garotos a brincar com robótica. Eles vão lá construir carrinhos que vão disputar um torneio. Eles vão participar de uma Olimpíada de matemática. Eles vão entender que eles precisam concorrer, que a vida tem concorrência. Entendi. Frequentemente, as competições. Frequentemente eles vão ter que cuidar das suas habilidades. Desenvolvê-las. Para tentar alcançar melhores posições. Então, nas melhores escolas do Brasil, isso acontece. E, inclusive, em escolas públicas. Aqui em Recife nós temos alguns exemplos. Nós temos exemplos em Recife, do Ceará muito se falou durante muito tempo, né? Algumas cidades do Ceará que tinham programas pilotos com resultados extraordinários e tal. Mas essas boas histórias estão espalhadas no Brasil inteiro. O que a gente não conseguiu foi universalizar isso. Porque do ponto de vista de país, nós precisamos ter mais impacto, né? Pois é. Isso para uma economia do país, isso é pontual, não é sistêmico. A gente precisa conseguir explodir isso para todo mundo, digamos assim. O que você está chamando de universalizar. Exatamente. Agora, só para não deixar totalmente... Para deixar totalmente respondida a sua pergunta, a gente fala assim, e o que ainda falta nas melhores escolas? Então, a gente observa muitas vezes que falta educação financeira e falta habilidades que muitas vezes vão ser imprescindíveis, seja atuando no mercado profissional como um empregado ou empregador. Então, coisas como, por exemplo, a gestão do tempo. A gestão do tempo é uma habilidade que muitas vezes as pessoas gastam décadas para adquirir. Existem técnicas relativamente didáticas para você ensinar as pessoas a lidarem bem com o tempo. Então, a exposição que as pessoas têm hoje à tela. Então, a gente precisa ensinar com as melhores tecnologias, mas também alertando, fala assim, olha, o celular pode ser, ao mesmo tempo, sua salvação, pode ser uma roubada. É verdade. A rede social pode ser um ambiente de negócio em que você vai crescer, vai ser visto, mas pode ser um vício. Isso, né? Pode se tornar um vício. Então, a gente precisa trazer para dentro da escola esses desafios que a pessoa vai enfrentar no ambiente profissional. Mais uma vez, como empregador ou como empregado. Né? Gestão do tempo, mexer com dinheiro, saber fazer um orçamento, saber lidar com taxa de juros, né? Um país que tem inflação como a nossa, a pessoa não saber calcular um valor presente, descontar uma inflação de determinada série, é uma habilidade muito básica. Todos nós precisamos ter. Ô Luiz, e eu quero dar uma certa volta aqui, lembrando daqueles números que você falou, 110 milhões de pessoas economicamente ativas, 40 milhões de pessoas dentro do regime CLT. E no começo dos anos 2000, nós falávamos muito do bônus demográfico. O que é? Explica para quem está assistindo a gente, porque nós perdemos o bônus demográfico.
Ou seja, tem gente que diz o seguinte: nós envelhecemos antes de enriquecer. Justamente. Quem fala muito isso é o professor. Eu falei muito dele para você, que fala muito sobre os entraves do desenvolvimento aqui no Brasil. Não é o Jean Biagi? Não, ele é professor lá lá em São Paulo. Você vai lembrar. Eu esqueci do nome. Eu adoro assistir, acho ele muito didático. E ele fala muito dessa problemática. Nós envelhecemos antes de enriquecer. O que é o bônus demográfico e por que a gente perdeu ele? Então, o que acontece é que, assim, na medida que as pessoas tinham filhos, né, e tinham famílias grandes, né, eu sou... Taxa de natalidade alta. Uma taxa de natalidade alta, mas deixa eu pegar um exemplo bem palpável. O meu pai era o mais velho de uma família de 9 filhos. Eu fui o segundo filho de uma família que teve 4. Eu tive 2 filhas. E uma delas já me disse assim, que não tinha nenhuma pretensão de ser mãe. Não estava, até, pelo menos naquele momento, elas são novas ainda, né? Eu tenho uma filha de 20 anos e uma de 12. Então ainda dá para mudar. Eu estou rezando para que essa para que mude, para que essa opinião mude. Mas, enfim, a gente vê uma mudança no padrão das famílias que é muito veloz. Essas mudanças que aconteceram ao longo de 60, 70 anos no resto do mundo, no Brasil aconteceu em 20. Então, esse padrão de famílias, né, de nascimento, de filhos e tal, foi uma mudança muito rápida, mas ainda que seja, durante muito tempo, a gente tinha uma quantidade enorme de jovens entrando no mercado de trabalho a cada ano, e a gente tinha uma população, em média, ainda muito nova. Certo. Então, tinha mais gente entrando no mercado de trabalho do que gente saindo do mercado de trabalho. Então, se você pensar que antes dos 15, 16 anos, você é dependente dos seus pais, e a partir ali dos 65, 70 anos, você também tende a ser dependente de alguém, né? Você pode ter guardado recursos para pagar alguém para cuidar de você, ou você também vai se depender dos seus familiares. Mas nessas duas pontas, elas eram relativamente pequenas, a população que a gente tinha nessas duas pontas, a gente tinha uma grande parte da população nessa idade produtiva. Só que na medida que essas pessoas foram envelhecendo, o que está acontecendo é o oposto. Cada vez menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho daqui a alguns anos, a gente vai ter escolas sem alunos. A gente vai ter escolas que têm 30 salas de aula e apenas 12 estão ocupadas. Ô Luiz, o que o pessoal não está reparando é que nós não estamos falando daqui a 50 anos, não. Nós estamos falando de coisa daqui a 10, 15 anos. Exato. É uma mudança muito veloz. É brutal. E aí, toda a política educacional tem que mudar. Então, você vai talvez ainda ter muita creche, talvez ainda ter algum apoio ali ao ensino fundamental e médio, mas em termos de universidade, você pode ter uma demanda muito grande para uma segunda formação. Isso, pessoas que vão buscar depois, né? Imagina, você tá lá, na nossa idade, aos 50 anos, vão buscar uma nova profissão. Isso. Ou que vão fazer cursos, talvez técnicos, cursos mais pontuais. Isso. Que ele não vai precisar fazer 4 formação anos. Específica. Para buscar uma formação específica e se encaixar num novo mercado. Isso, buscar uma nova profissão, uma nova carreira. Exatamente. Então, a ideia de educação ao longo de toda a vida... é a educação continuada, né? É um termo meio desgastado, né? Educação continuada. Mas a ideia é que precisa ser uma educação, digamos assim, customizada. Isso. Adaptada aos desejos das pessoas e às realidades econômicas locais. E ela é mais prática, né? Ela entra numa questão muito mais funcional. Eu preciso te dar uma habilidade específica para você adentrar num novo mercado. Pois é. E se a gente junta essa bagunça toda, Luiz, com toda essa transformação tecnológica que a gente está vendo, com a entrada de inteligência artificial, automação e etc., a gente vê uma situação, eu já te falei, eu vejo com preocupação, porque eu vejo a nossa turma com 50 anos ou mais, você nota o grau de ansiedade tem aumentado bastante. Exato. Porque essas pessoas olham para esse cenário e falam assim, meu Deus, esse negócio está mudando muito. Será que amanhã eu vou conseguir estar
economicamente ativo? Me parece que não. Mas está mudando tudo muito rápido. Será que eu consigo acompanhar esse negócio? Será que eu dou conta? E outra, é tanta informação. Para onde eu vou? O que eu faço? Então, assim, as pessoas estão... Eu vejo que a nossa turma, os prateados, eles estão precisando de apoio para continuar ativo e relevante no mercado. Você concorda? Você tem essa visão? Eu concordo Você perfeitamente. consegue perceber ela? E eu vejo, do ponto de vista da universidade, essa necessidade. Tem aumentado a procura de pessoas mais velhas? Existe, surpreendentemente, um número grande de pessoas, digamos assim, um segundo momento da sua carreira vindo para a universidade. Os maduros? Isso está acontecendo, isso é ótimo, inclusive. Eu leciono para uma sala de aula lá de primeiro semestre de economia, que eu tenho pessoas desde os 19 anos de idade, 18, até pessoas com 45, 50. E a qualidade da discussão na sala de aula melhora bastante. Então, isso daí é uma boa notícia. O que nos falta como universidade pública, principalmente, é pensar que esta é uma demanda da sociedade e que, portanto, eu preciso ter modelos formativos diferentes daquele curso de graduação de 4 anos. Eu preciso oferecer outras formas de educação, de qualificação profissional para públicos específicos. Exatamente. Que vão, muitas vezes, buscar uma nova habilidade ou vão se atualizar tecnologicamente num ambiente que está mudando rapidamente. Exatamente. Então, que às vezes aquele curso de 4, 5 anos não faz mais sentido para esse público. Exatamente. Aí precisa mudar. E essas pessoas precisam trazer as suas habilidades para dialogar com um novo contexto tecnológico. Exatamente. Então, para isso é que a universidade precisa atuar no sentido de oferecer essa transição, de oferecer essa possibilidade de requalificação. Luiz, essa busca por uma segunda formação ou uma qualificação tem a ver com basicamente 2 situações. Ou a pessoa precisa ter renda para continuar se mantendo financeiramente resiliente, ou ela busca um sonho que não foi possível ser realizado por diversas razões anteriormente. Então, a gente tem um cenário aí que você desenhou, muito, muito bem desenhado, que é de um número cada vez menor de pessoas jovens nascendo. Existe no Brasil, acho que no Rio Grande do Sul, a população com 60 anos ou mais já é maior do que a população com 5 anos ou mais. Ou seja, isso é um grave sinal. Bom, quando a gente olha para tudo isso, longevidade, economia, tem um impacto significativo nos sistemas de aposentadoria. Exato. E aqui no Brasil existe uma discussão grande. Não, a Previdência não está quebrada, isso é mentira da direita. A Previdência é boa, ela é sustentável, diz a esquerda. Qual é a realidade? Nós podemos dizer 2 perguntas. Nós podemos afirmar que o sistema de Previdência é um sistema de pirâmide? Segundo, nós podemos confiar nos sistemas de Previdência para a nossa resiliência financeira? Tá. A primeira pergunta, né? Se nós estamos diante de um esquema fraudulento que está enganando as pessoas. Isso não é verdade. Nós não estamos diante de uma pirâmide, tá? Nós estamos diante de um sistema que se corrige na medida que o tempo vai passando, mas se corrige sempre tardiamente. Então, a este momento... Ele reage, né? Ele não age. Em 2024, neste momento, nós já passamos por 3 reformas da Previdência. E é uma questão de tempo até que a gente passe pela próxima. É verdade. Então, o que acontece é que a população está mudando. Existe um termo, talvez técnico demais, que muitas vezes as pessoas não entendem, chamado de relação de dependência. Mas ele tem por trás de si uma ideia muito simples. É assim, quantos pagam para uma pessoa aposentar? Então, se eu tenho como arrecadar de 10 pessoas contribuições que vão pagar no dia de hoje a aposentadoria de uma pessoa, esse sistema ele é indiscutivelmente sustentável. Sim, já tivemos essa relação. Sim, já tivemos, durante muitos anos. Então, enquanto eu tenho uma população muito grande de contribuintes e uma população pequena de beneficiários, essa conta fecha muito facilmente. Isso. Só que enquanto esse sistema era superavitário nessas proporções, o dinheiro não ficava ali. Então não se criou um fundo
O Brasil não tem um fundo de previdência onde as contribuições das pessoas foram depositadas ao longo de 30 anos. Reserva. Não houve então isso. Quer dizer que nesse período em que nós tínhamos muita gente jovens, muita gente entrando no mercado, que contribuía muito mais gente para garantir a aposentadoria de uma pessoa, uma relação de 10-1, vamos dizer assim, esse sistema ele era superavitário. Era. Ou seja, nós pagávamos a previdência de todo mundo, sobrava dinheiro. Nós sequer fazíamos esse encontro de contas. Entendi. A gente separava essas duas contas. Um dinheiro vinha para cá, contabilmente ele estava ali entrando, muitas vezes ele estava desviando para outras coisas, e a despesa com os beneficiários era cuidada todo ano, completada pelo governo. A discussão toda se dá, Sandro, porque na Constituição diz que o nosso sistema previdenciário não depende apenas de contribuições individuais, que ele também é parcialmente financiado através de impostos. Então a gente tem as chamadas contribuições sociais, que compõem um sistema mais amplo, chamado Sistema de Seguridade Social. Certo. Então, quando a gente faz a discussão assim, o nosso sistema de seguridade social, ele é deficitário, aí você vai falar assim, não, aqui ó, a conta está sobrando dinheiro. Mas se você pensar que, exclusivamente do ponto de vista das contribuições individuais, essa conta não só já está quebrada, mas que ela está ficando gravemente, cada vez mais quebrada. Então a gente tem um número cada vez menor de contribuintes e um número que explode de beneficiários. A pirâmide está se invertendo. Está se invertendo, pouca gente contribuindo, muita gente contando com o pagamento. Então, eu às vezes fico lá assustando os meus colegas servidores públicos, dizendo assim, você tem uma previdência privada complementar? Você faz poupança para aposentadoria? E muitas vezes eu escuto do lado de lá as pessoas falando assim, não, eu estou confiando na previdência que eu estou pagando. E eu falo para eles assim, talvez você devesse fazer algumas contas comigo aqui, que eu vou te mostrar. Você não pode confiar com essa mesma segurança que você tem, que você vai receber o seu benefício lá na frente. É possível, Luiz, que muitos de nós, aqui na frente ou lá na frente, não receba o que pagou de contribuição? Ou seja, a Previdência realmente quebre? Tá, é pouco provável que a gente deixe chegar a esse ponto. Mas o que eu digo é assim, é que de hoje até você se aposentar, daqui a 20, 30 anos, é provável que a gente veja mais 2 ou 3 reformas da Previdência. Claro. E reforma da Previdência é uma coisa que ninguém quer fazer, gera uma enorme insatisfação política, um ônus gigante sobre quem quer que seja que proponha isso, no Executivo ou no Legislativo, e, no entanto, é uma questão matemática. É simples e é determinística nesse caso. Então, a gente tem que falar assim, ou as pessoas vão contribuir mais, com valores maiores, ou elas vão contribuir por mais tempo e vão ter que se aposentar por um prazo bem pequenininho, ou elas não vão receber, ou vão receber muito menos. Então, para refazer esse equilíbrio, a gente tem que ter mais contribuições e menos benefícios. Uma das maneiras de fazer isso é você ampliar a idade de aposentadoria. Que é o que está acontecendo ao redor do mundo. Isso está acontecendo ao redor do mundo. E, nesse sentido, para quem está vendo tudo isso acontecer, seja pelos olhos do empreendedor, seja pelos olhos de alguém que já está fora do mercado de trabalho e tal, ela entende que ela, tendo capacidade, que ela tem poder de agir, de intervir, de mudar a sua realidade, ela precisa fazê-lo antes. Isso mesmo. Então, se programar antes. Exatamente. Isso significa o quê, Sandro? Significa não apenas a pessoa guardar dinheiro para o futuro, mas a pessoa cuidar melhor da sua saúde. Exatamente. Cuidar melhor da sua saúde mental, manter a sua agilidade mental. A sua autonomia, como você falou. Exatamente. Nesse caso, motora mesmo. Exatamente. Então, todos nós sabemos que ali aos 40, 45 anos, a pessoa começa a perder massa muscular. O nosso corpo, ele é econômico. Ele fala assim, se você não usa, eu tiro fora. Não precisa. Então, a maneira como a gente tem que lidar... Vamos desperdiçar recursos. Com o nosso principal ativo, que é a nossa saúde, o nosso corpo, ela precisa mudar. No sentido de que nós precisamos nos preparar para
continuarmos produtivos, continuar relevantes, protagonistas por mais tempo. Aos 65, 70 e talvez 75 anos. Exatamente. Porque essa tendência, ela é muito clara. Ela é muito clara. Não, e ela é global. A gente conversa muito. Eu acompanho o Fórum Econômico Mundial e lá eles têm um grupo de estudo que se chama Longevity Economy. Ou seja, economia da longevidade. Eles têm 6 princípios cujo objetivo é disseminar esses princípios em todos os países, de modo que eles criem linhas mestras de trabalho e cooperação, para evitar que cada um saia fazendo do seu jeito e a gente cria uma coxa de retalhos aí que se torne, inclusive, possa causar até processos de imigração, alguém fugindo daqui, indo para ali, na sua aposentadoria e tal. E já aparecem, eu te mandei lá da Holanda, fazendo mudanças no seu sistema de aposentadoria. Primeira parte, mudando para se aposentar mais tarde e mudando o sistema de contribuição. Parece que, ou seja, não é flat mais, quem é mais jovem paga mais, quem é mais velho paga menos ou algo do gênero, não me lembro ao certo. Mas existem também outras iniciativas que são muito interessantes, como em Singapura, foi em Singapura, onde as empresas são obrigadas a oferecer reemprego para quem se aposenta. Lógico que dentro de alguns critérios. A pessoa tem que ter qualificação, a pessoa não pode ter problemas graves de saúde que vai gerar, e outra, oferecer o emprego com os mesmos benefícios que ela tinha. Então, ela se mantém empregada por mais tempo. Segundo as leituras que eu vi, os resultados que eu vi, estão sendo ótimos. Porque o fato das pessoas continuarem na ativa resolve uma série de problemas que não é só financeiro. Exato. Isolamento social. Ela não se torna isolada e o isolamento é provado que causa doença. Exato. A doença vai impactar no sistema de saúde, que gera mais problema para o Estado. E aí começa a impactar, inclusive, na estrutura e na arquitetura de toda a cidade. Que aí começa a criar espaços de convivência e de vida para essas pessoas, onde elas são inseridas em comunidades ou prédios, onde ali dentro você tem uma série de coisas que elas precisam. Então ela desce do apartamento dela, ali embaixo tem um restaurante, tem uma farmácia, tem pessoas transitando para todo lado, então ela se sente mais inserida na sociedade. Isso tira o problema do isolamento, não gera tantas doenças, e aí você não usa tanto o sistema de saúde. Pois é. É fantástico esse negócio. Eu imagino que, assim, um sistema como esse, a gente precisa entender a complementariedade do serviço público com a iniciativa privada. E aí, mais uma vez, a gente sempre volta para esse ponto. O empreendedorismo prateado, nesse caso, a necessidade dele é óbvia. É óbvia. É praticamente determinada. Exatamente. E é só uma questão de quantas pessoas que já acordaram para essa agenda ou não. Exato. Eu vejo isso muito forte. E eu vejo uma coisa assim, eu vejo muitos amigos meus, eles, pessoas brilhantes, pessoas com muito talento, mas deixaram de cuidar de si como negócio. Não se veem como negócio, não se veem como uma marca. E as pessoas se identificam, eu falo o seguinte, elas se identificam muito com um crachá. Quem é você? Eu sou diretor financeiro. Eu sou economista da CNI. Eu sou professor. Não, você não é, você está. Exato. O mercado não quer saber isso. O mercado quer saber as suas habilidades, que problema você é capaz de resolver e para que público esse problema é resolvido. E isso traz mais valor de mercado. E isso está por detrás do empreendedorismo. Quando você vai criar um negócio, você falou muito bem, que problema que você resolve, né? Para quem você resolve. Você falou de 3, eu acho que eu anotei aqui, você falou de três pontos que eu achei sensacional para o empreendedorismo. A dor ou a necessidade. Exato. A frequência, ou seja, essa dor ou necessidade acontece com que frequência? Ou para quantas pessoas? Exato. E a disposição que essas pessoas, esse público tem de pagar. Eu achei sensacional, porque no mercado hoje você vê muitos coaches, muitos professores e diversas pessoas falando basicamente de você atender a dor ou uma necessidade. Mas falta frequência e falta capacidade de pagamento.
A gente está numa época, Sandro, que a gente precisa realmente entender o valor do empreendedorismo, mas também que a gente precisa ajudar as pessoas a se prepararem para tal. E a pergunta número 1 é essa, é a gente falar assim, eu consigo ver com clareza uma necessidade, um desejo que ainda não é perfeitamente atendido? Algumas vezes até não é tanto a própria dor do cliente ser atendida, mas muitas vezes é a conveniência com que ela é atendida. Pronto. Se o trabalho do cliente para acessar um serviço é muito grande, talvez exista ali uma oportunidade de melhoria. Eu vou entregar um serviço que seja mais acessível, mais fácil, mais eficiente e eventualmente até mais barato, né? Então, a ideia é a dor, a frequência com que ela ocorre e havendo um público disposto e capaz de pagar por uma solução. Se essas 3 condições se apresentam, seja para o empreendedorismo prateado ou para qualquer empreendedorismo, por trás dessas condições tem negócios sustentáveis financeiramente, economicamente, possivelmente até, de preferência, ambientalmente falando. E falando de estatísticas, elas apresentam estatísticas interessantes desses empreendedores prateados. A mortalidade das empresas criadas por essas pessoas mais velhas, ela é bem menor do que da mortalidade de empresas criadas por pessoas mais jovens. Não estou falando aí que um é mais capaz que o outro. Não se trata disso. Mas eu acho que essa questão dos longos anos, depois de 20, 30 anos de trabalho, de experiência acumulada, de conhecimento adquirido, acaba ajudando. Persistência, soft skills, junto com hard skills, acaba contribuindo muito fortemente para que a gente tenha menor mortalidade dessas empresas. Sobre essa questão das decisões que a gente está falando de, por exemplo, economizar, para você ter uma... Querendo ou não, nós vamos viver mais, mesmo que você empreenda, mas um dia você vai parar. Um dia todos nós vamos parar, né? Talvez não totalmente, mas eu acho que é uma necessidade, acho que humana, biológica. Um dia a gente vai parar. Ou totalmente, ou vai diminuir bastante a atividade. E para que a gente tenha condições de ter resiliência financeira, nós temos que fazer boas escolhas. E fazer escolhas de modo geral. Nossas escolhas são racionais, Luiz? Pois é, aí que tá, né? A gente tem essa palavrinha da racionalidade que é muito discutida, né? Mas a verdade, a racionalidade humana, ela não é aquela racionalidade pura, matemática. 1 mais 1 é 2, o ROI é tanto, não é bem por aí. Infelizmente, muitas pessoas não se dão conta de que a racionalidade humana, por mais fantástica que seja, e a gente está falando aqui da máquina mais fantástica que nós conhecemos no universo, que é o cérebro humano, ele tem algumas previsíveis falhas, né? A gente é sujeito a vieses, pequenos deslizes no raciocínio. A gente muitas vezes se apoia em atalhos mentais para chegar a uma determinada conclusão. E por trás, às vezes, de modelos, seja de formação, seja de organização dentro de uma empresa, muitas vezes as pessoas não reconhecem a natureza do comportamento humano. Certo. Isso não nos coloca como irracionais, mas como uma racionalidade específica, né? Certo. O nosso cérebro carrega consigo as características de onde ele foi desenvolvido, que foi na savana africana. Então, muitas vezes, os supostos deslizes, né, a gente chama de vieses cognitivos, né, erros previsíveis que cada um de nós cometemos no dia a dia, se você for contextualizá-lo e entendê-lo, muitas vezes eles até fariam sentido se você vivesse numa sociedade tribal, em que a conquista do alimento era um fenômeno ali coletivo, que os papéis estavam muito demarcados e tal. Então, a gente hoje vive num ambiente muito distinto. Então, entender essas nuances do raciocínio, do comportamento humano, é uma empreitada que tem gerado, inclusive, outros ganhadores de prêmio Nobel. Né? Então, a gente está vendo a economia cada vez mais entendendo que é preciso trabalhar para o ser humano e não para esse modelo de um ser humano super racional, super determinado e usando o melhor conjunto de informações. Tem até aquele livro, Previsivelmente Irracional, ele é muito interessante, ele trata justamente dessa área da economia comportamental e mostra como
ele prova, através de estudos, exemplos e pesquisas que ele faz, o autor, como nossas decisões não são tão racionais como a gente gostaria que fosse. Essa é uma boa leitura para empreendedores. É uma boa Sejam leitura. os mais experientes ou os que estão começando agora. Exatamente. Previsivelmente irracional. É um livro pequeno, fácil de ler. O autor chama-se Dan Ariely. Dan Ariely, exatamente. E, inclusive, a história de vida dele é muito legal. Ele foi por esse lado justamente por uma certa fatalidade que sofreu. Teve queimaduras no corpo e acabou fazendo estudos que o conduziram para esse campo da economia. Luiz, a gente caminhando aqui para o fechamento do nosso bate-papo, que se deixar eu vou o dia inteiro. Tem muita coisa aqui na minha cabeça para falar sobre economia, câmbio, inflação, coisas que eu gosto, sempre te pergunto. Claro. Mas eu queria voltar nesse ponto principal, economia e longevidade. Bom, então, para a gente fechar, que mensagem você poderia deixar para todos nós, principalmente para os prateados, sobre para os empreendedores? Nós temos um impacto gigantesco. Eu digo que é um tsunami que está chegando no mercado e a turma não está entendendo que isso está acontecendo. E já vai ter um monte de consumidor aí maduro, mal atendido, oportunidade de mercado para todo lado. Certo. Que mensagem você poderia deixar para todos nós que somos prateados ou que tem a intenção de atender a esse público prateado? Legal. Eu tenho uma mensagem aqui que eu acho que vai ressoar bem nesse contexto, tá? A gente costuma pensar em produtividade como sendo a quantidade de coisa que a gente consegue fazer por hora. Certo, é verdade. Uma espécie de uma intensidade, tá? Mas a gente tem que repensar nesse século XXI produtividade para sendo assim, a quantidade de papéis e de realizações que eu tive ao longo de uma vida. Boa. Se a gente pensar que as pessoas estão vivendo mais, que elas muitas vezes desenvolvem 2 carreiras e não apenas uma mais, que elas intercalam, às vezes, diferentes papéis, diferentes atuações profissionais em paralelo, muitas vezes, nos dias de hoje. Então, o que a gente vê é que a produtividade, nesse sentido de uma pessoa, de um profissional, com uma longevidade maior, essa produtividade vai subir. Então, se você pensa nesse modelo míope de produtividade, em que você tem que ser ágil e fazer tudo em pouco tempo, você perde a perspectiva de que uma vida pode gerar muito mais realizações, muito mais conquistas, muito mais legados, se ela for pensada não apenas no seu tamanho, no seu comprimento, o número de anos, mas também das experiências que essa pessoa pode enriquecer essa trajetória ao longo dos anos. Boa. É aquela mesma ideia de você fazer um pouquinho, mas todos os dias ao longo de muito tempo. Exato. O poder de realização e de construção desse tipo de mentalidade é muito grande. Excelente, é isso mesmo. Luiz, eu te agradeço demais, foi sensacional essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Como eu disse, não é porque você está aqui, eu admiro muito você como indivíduo, como professor, como amigo. Para mim é uma honra tê-lo aqui no podcast. É o primeiro, você vai ser... Quanta honra, né? Você vai ser o podcast de abertura. E a gente está falando de economia e longevidade, algo que vai impactar todos nós. É o que eu digo, a longevidade vai impactar todos nós. A longevidade vai mudar o mundo e impactar todos nós. Obrigado por ter vindo. Sucesso para você. Muito obrigado. Você acabou de assistir a primeira entrevista do nosso SA Podcast. Conversas comigo, Sandro Alves, o empreendedor prateado. O objetivo desse podcast é apoiar e incentivar e fomentar o empreendedorismo em pessoas com 50 anos ou mais. Se você já tem 50 anos e tem vontade de empreender e não sabe o que fazer e nem por onde começar, fique ligado. Aqui você vai encontrar muito conteúdo relevante que vai te ajudar a trilhar o caminho do empreendedorismo. Até a próxima!